Quero cumprimentar também você que está no seu lar, assistindo por essa live. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, onde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quero que vocês peguem vossas Bíblias, abra ela no livro do profeta Jonas. Aleluia. Aleluia. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. Amém, irmãos? Estou ouvindo ainda barulho de Bíblia sendo folheada. Quero te esperar. Essa parte é muito importante, irmão. Nós acompanharmos a leitura, porque tudo o que o diabo quer é que nós não temos conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. É tudo que ele quer. Esse é um momento muito especial de nós compartilharmos essa leitura, que junto que você acompanhe. Então por isso que eu faço questão de te esperar. Amém? Livro do profeta Jonas, o capítulo de número 3, diz assim a palavra do Senhor: E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrer. E começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Versículo 5: Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E chegando esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono e tirou de si as vestes reais e cobriu-se de panos de saco e assentou-se sobre as cinzas. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisas alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas estejam cobertos de panos de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um dos seus maus caminhos, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Pai, no nome de Jesus. Senhor, quanta responsabilidade, Pai. Sou totalmente dependente de Ti, ó Espírito Santo. De mim mesmo, ó Pai, eu não tenho nada para oferecer, e confesso isso diante desta igreja. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa nessa manhã nos abençoar, ó Deus, através da Tua palavra, desta palavra lida, Senhor,
e que nós venhamos entender o propósito, Deus, que o Senhor estabeleceu para esta manhã, para cada um de nós, dentro desta igreja, ou que esteja, Senhor meu Pai, assistindo por esta live. Pai, essa é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém, irmãos? Se assente, meu querido. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, ontem nós estávamos aqui no culto dos jovens e o texto que foi proposto de leitura dos jovens para esta semana estava dentro do livro de Atos dos Apóstolos. E com muita propriedade, Fernando ministrou em cima de um capítulo do livro de Atos. E justamente o capítulo 9, a conversão de Saulo, que Deus mudou até o nome do homem. E em um momento da ministração, eu olhei para a Graça, banco de trás, e falei assim: como a mensagem de Atos é poderosa, é tremenda. Como a mensagem de Atos fala aos nossos corações, traz uma realidade, mostra exatamente o que nós estamos vivendo. Vemos na mensagem de Atos, e propriamente nesse capítulo a qual estava sendo ministrado, o capítulo de número 9, Paulo, com sangue nos olhos, no caminho para continuar a sua perseguição, ir até onde tinha um líder, para ele poder refutar aquele líder, menosprezar, apedrejar, matar, quem sabe. E a Bíblia fala que no meio do caminho, um grande clarão vem aonde Paulo está indo a cavalo, ao ponto que, diz os historiadores, que o cavalo se assustou e fez com que Paulo caísse do cavalo, e caindo do cavalo, ele já caiu cego. E a partir dali, em nenhum momento mais, nós vemos o apóstolo Paulo rejeitando aquilo que Jesus tinha falado para ele. Em nenhum momento mais, nós vemos Paulo rejeitando ou lutando contra o Evangelho. Muito pelo contrário. Agora, é Paulo que assume a responsabilidade que Jesus deu para ele de anunciar as boas novas. A mudança é visível, é clara, para os jovens, para os mais novos, para qualquer pessoa que pegar a Bíblia e ela, com um pouquinho de paciência, for fazendo a leitura desse capítulo, ela vai ver a mudança, a transformação que Deus faz na vida da pessoa. E quando nós olhamos, irmãos, a nossa realidade, quando nós olhamos à nossa volta, aquilo que nós estamos vivendo nos dias atuais, parece que nós estamos vivendo muito longe daquilo que é proposto por Deus, para que nós façamos como discípulos de Cristo, como cristãos. Ou seja, o significado de cristão é pequenos cristos. Hoje que nós somos chamados de cristãos é porque nós temos que ser a imitação de Cristo.
Pastor, então por que o senhor leu o texto de Jonas? Porque parece que o retrato de Jonas é exatamente o que nós percebemos no decorrer dos dias. Existe uma indiferença, uma indiferença muito grande com aquilo que é proposto por Deus para nós. Indiferença. E é justamente o tema que eu quero ministrar nesta manhã, o sono da indiferença. Daí, para ministrar a respeito de Jonas, né? Há poucos meses atrás, o presbítero Maurício ministrou aqui dessa palavra. Então, assim, a gente pega, né, aquelas revelações do céu, né, Noel? Amém? E a gente Deus vai tratando, e a gente vai, né, formulando aquilo que Deus vem entregando para nós. Indiferença, o sono da indiferença. Será que eu e você, nós não estamos passando por um período de sono da indiferença? Irmãos, Jonas, nós lemos apenas o capítulo 3, mas se nós começarmos a leitura do capítulo 1, nós vamos ver o quanto Jonas foi indiferente com aquilo que tinha sido proposto por Deus para ele. Foi indiferente com aquilo. Em primeiro lugar, Jonas foi indiferente com a ordem de Deus. Deus não pediu um favor para Jonas. Deus não falou assim: ó, Jonas, você está disponível hoje aí? Será que você podia fazer um favorzinho para mim? Às vezes nós precisamos do filho, do parente, do amigo, de alguém que a gente fala assim: ó, você não pode fazer favor para mim? Ah, eu tenho uma conta para pagar lá no centro, você não pode fazer esse favor para mim? Você já vai para lá mesmo? Você não pode pagar? Mas Deus não pediu um favor para Jonas, Deus deu uma ordem a Jonas: vai a Nínive. Deus deu uma ordem a Jonas. Qual que é a minha Nínive? Qual que é a ordem de Deus para mim e para você? Qual que é a ordem de Deus, irmãos? Deus não está pedindo favorzinho para nós. Deus, Ele não está se humilhando e pedindo que nós façamos algum favor para Ele. Deus tem ordenado pela sua palavra a minha e a sua Nínive. Deus tem ordenado a nós. Mas eu pergunto para você: como saber o que Deus tem ordenado a mim e a ti, se eu não busco conhecer quais são os planos e os propósitos de Deus para mim? Eu só quero que seja conhecido a minha dor. Eu só quero que seja conhecido por Deus a minha dificuldade. Eu só quero vir para a igreja e trazer as minhas lamentações para colocar diante de Deus, mas eu não quero saber qual que é a ordem de Deus para mim. Eu não quero saber qual que é a Nínive que Deus tem ordenado para eu ir. Eu não quero saber o que é o propósito superior de Deus que tem acometido toda essa situação na minha vida, ao ponto de me trazer para a igreja.
eu tenho sido indiferente. Porque o que parece é que a coisa está invertida, irmão. A coisa está trocada, os papéis parecem que estão trocados. Como assim, pastor? Parece que os papéis estão trocados. Parece que nós somos o Deus que pedimos, que ordenamos a Deus que faça alguma coisa por nós. Parece que está ao contrário do que é o proposto da Bíblia. Por quê? Porque nós temos sido indiferentes. Porque a palavra tem sido anunciada, a palavra tem sido pregada, a palavra tem sido trazida, e nós temos visto que constantemente é uma palavra de exortação para a igreja. Há poucos dias, a irmã Marlene ministrou uma palavra forte aqui aos nossos corações. Há poucos dias, o irmão Fernando trouxe uma palavra a respeito de Efésios 6, e foi uma palavra forte nos nossos corações. Diácono Igor esteve aqui na quinta-feira e trouxe uma palavra nos chamando à obediência. Irmãos, não é, o pastor Vinícius hoje, não sou não, irmão. Deus está requerendo algo da igreja. Deus está querendo nos despertar do sono da indiferença. Aleluia! Aleluia! Nós não podemos mais ser indiferentes com as coisas, e principalmente com as coisas que Deus tem ordenado para que façamos. Aleluia! Nós só ficamos protelando as coisas, deixando para depois, e o sono profundo está cada vez mais profundo, está cada vez mais profundo, está cada vez mais dormindo, está cada vez mais frio, está cada vez mais capengando, está cada vez mais... Aleluia! Desperta hoje, igreja, diz o Senhor. Desperta hoje, igreja, diz o Senhor. Desperta do sono da indiferença. Qual é a sua Nínive? Aleluia! Jonas foi indiferente às advertências que Deus foi dando. Por que foi indiferente? Quais são as advertências que Deus foi dando? Irmão, o barco que Jonas estava começou a ser sacudido pela tempestade. Quantos barcos estão sendo sacudidos? Os barcos da nossa vida, irmão, estão sendo sacudidos. Aleluia! Aleluia! E nós estamos dormindo. Hoje é culto de ceia, irmão. Hoje é mensagem para crente. Desperta, crente, do sono. Desperta, a igreja. Eu não posso ser indiferente e achar que tudo que está acontecendo, o vento que está acontecendo na minha vida, na minha família, é normal. Eu não posso achar que tudo que está acontecendo no meu bairro é normal, está dentro da normalidade, é assim mesmo, daqui a pouco esse vento passa. Não, eu não posso ser indiferente. Eu não posso ser indiferente com tudo que está acontecendo no meu estado. Eu não posso ser indiferente com tudo que está acontecendo no meu país. Eu não posso ser indiferente com tudo que está acontecendo nas nações, mundo afora, irmão. A coisa está assolada. Eu não posso ser indiferente e achar que daqui a pouco vai passar.
Quantas se lembram das previsões do pico do vírus? Ninguém sabe de nada, irmão. Eu não posso ser indiferente, eu tenho que me posicionar em Deus. Eu tenho que me posicionar em Cristo. Eu tenho que me posicionar como igreja, eu tenho que me posicionar, porque é para isso que eu fui chamado por Deus, para sair da inércia, para sair do lugar do comodismo, para sair do lugar do sono. As coisas estão caindo ao meu redor, e eu não estou fazendo nada. Sono da indiferença. Liberte-se dele hoje. Jonas foi indiferente aos esforços de todos os outros. Irmãos, a Bíblia fala que naquele barco o desespero tomou conta. As pessoas que ali estavam começaram a jogar as coisas para fora do barco para ver se aliviava o peso. E Jonas estava vendo tudo aquilo e estava sendo indiferente com aquilo, porque ele sabia qual que era o propósito. Ele sabia o que estava acontecendo. Mas estava sendo o quê? Indiferente. As religiões, irmãos, coloquemos os espíritas, os católicos, os budistas, enfim, o que eles fazem nas suas orações, nos seus clamores, nas suas atitudes, nas suas maneiras, eles fazem entendendo que aquilo é o correto. Eles fazem, é o entendimento que eles têm, que aquilo é o certo. E quando eles fazem aquilo, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão entendendo que é a maneira deles não serem indiferentes com o que está acontecendo no barco. Se eles fazem isso, quanto mais a mim e você que conhecemos o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que pode, o Deus que faz, o Deus que cura, o Deus que levanta, o Deus que, oh, aleluia. Quanto mais a mim e a você. Irmão, nós não podemos estar no sono da indiferença. Nós não podemos ser indiferentes. Em nome de Jesus. Jonas foi indiferente com a gravidade do momento. Porque a mensagem de Jonas em Nínive, ela ia alcançar de repente o clamor de alguém que estava lá. Ia alcançar um propósito que já era estabelecido por Deus, levar aquela mensagem. Tanto que no texto, no capítulo 3 que nós lemos, a Bíblia fala até e usa o termo que Deus se arrependeu, né? Na tradução que eu estou dizendo, está falando, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria, e não fez. Você já imaginou quantas catástrofes, quantas coisas poderiam ser evitadas se eu e você, nós fôssemos mais ativos com as ordenanças de Deus para nós? Você já imaginou? Jonas foi indiferente ao seu próprio destino. Por quê? Quando acharam Jonas lá, Jonas falou assim: olha, isso aí tudo está acontecendo por causa de mim, pode pegar eu aqui e joga para dentro do mar aí.
foi indiferente consigo mesmo. Jonas não deu valor no próprio propósito de Deus para a vida dele, naquilo que Deus tinha determinado para ele. Nele, ele não valorizou a si mesmo. E aí, irmão, agora pela manhã, o nosso presbítero faz a abertura do culto e fala a respeito do amor. E ele fala do amor e cita ainda o versículo: te amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas se eu sou como Jonas, que não tem amor em si próprio, como que eu, se eu não tenho amor em mim mesmo, eu vou amar alguém? Como? Jonas foi indiferente com o seu próprio destino. Irmão, em nome de Jesus, não seja indiferente com o seu destino. Deus tem um céu de glória para mim e para você. Aleluia, aleluia. Quais são as pessoas que Deus procura? A Bíblia fala que um dia Deus estava procurando por alguém, e no Salmo, se eu não me engano, de número 89, Deus fala assim, ó: achei a Davi, meu servo, e com óleo santo eu ungi. Achei. Quem são as pessoas que Deus está procurando? São as que não fogem, as que não se escondem. Aleluia. Estou terminando, amor. Pelo amor de Deus, o negócio vermelhou tudo ali já. Quem são as pessoas que Deus está à procura? São as pessoas que entendem a gravidade do momento. Entendem o momento. Quem são as pessoas que Deus procura? São as sensíveis ao seu próprio destino e ao destino das pessoas. Jonas foi responsável pelo destino dos ninivitas. Aleluia. Quem são as pessoas que Deus procura? São os atentos ao clamor dos aflitos e necessitados. Os atentos aos clamores dos aflitos e dos necessitados. Diz assim para mim: quem são as pessoas que Deus procura, pastor? Ah, tá muito fraco, irmão, isso aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Elas estão aqui nessa manhã. Elas estão nos seus lares nessa manhã. As pessoas que Deus procura, irmão, são as pessoas que estão aqui nessa manhã, que por essa manhã resolveram pelo Espírito de Deus estar na casa de Deus, acompanhar essa live. As pessoas que Deus procura, que Deus chama. Ah, meu irmão, minha irmã, entenda a profundidade disso e assuma o seu papel nesta manhã. Desperta do sono da indiferença. Aleluia. Para eu concluir, Mateus 25, capítulo 25, versículo 1 a seguir, Jesus está falando da parábola das 10 virgens. Existia um tempo, irmão, que quando na igreja se falava da parábola das 10 virgens, já era motivo da igreja glorificar a Deus, porque ela entendia que ela era prudente, que tinha o azeite para a lamparina de Deus.
O tempo não me permite, na minha programação, era fato nós fazemos a leitura desta parábola, mas você conhece muito bem a parábola. E a Bíblia diz assim que foi entregue o azeite, a lamparina, para 10 virgens, que 5 delas foram o quê? 5 foram prudentes e as outras 5, ou seja, foram indiferente, não valorizou aquilo que Deus colocou na mão dela. Mas vai chegar um tempo, e pode não ser hoje, mas vai chegar um tempo que vai ser requerido isso. Se coloque em pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vivi um pouco tempo em que as pessoas que são mais próximas de mim sabem da indiferença com algumas situações. Com argumentos sólidos. Argumentos, nossa, o pastor Vinícius tem razão. Argumentos razoáveis para mim, para justificar a minha indiferença, para justificar o meu mas que não justifica a ordem de Deus, que não justifica ser indiferente com a ordem que Deus me chamou, com aquilo que Deus me levantou, com aquilo que Deus me chamou para fazer. E por isso que nessa manhã, irmãos, de repente mais do que com você, Deus está falando comigo. Desperta do sono da indiferença. Antes de ver esta promessa se cumprir na vida dele, se você tem promessa de Deus, você não vai descer à sepultura antes da promessa dele se cumprir, porque se Deus falou, ele está velando sobre a palavra dele para se cumprir. Então tira isso da sua cabeça, esta doença, este mal, este problema, esta situação, isso aí não é nada para Deus, é como um risco na água. E nesta noite Deus manda dizer a você: ei, 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 eu ainda sou Deus e sempre serei. Ei, eu estou aqui para agir, para atuar, para fazer, para operar sobre a sua vida. Você crê nisso? Palavra, receba uma palavra de Deus hoje para você. Se você tem uma palavra, se agarre nela e vai, porque quem garante a palavra é Cristo Jesus. Quem garante para mim e para você, a minha Bíblia e a sua Bíblia, fala assim que Ele vela pela palavra dEle, para que ela se cumpra na minha e na sua vida. Ei, talvez eu tô pegando para pessoas aqui que você tá numa peleja, e Deus manda te dizer, e continua pelejando. Talvez você está em casa, você está numa peleja. Eu não sei que peleja que é a sua. Se é espiritual, se é material, se é conjugal, se é material, se é filiar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer nessa noite: Ele está vendo a tua peleja. Minha, na sua, nas nossas vidas. É preciso que nós, na sua ótica, na sua visão, o que isso pode deflagrar, o que isso pode causar no seio da família. em nome do Senhor Jesus, querido Deus, eu estou pedindo, intercedendo e orando por esta casa, esta família, em nome de Jesus, e todos digam amém.